Olá pessoal, vamos resolver alguns exercícios sobre transformadores, sobre os modelos de transformadores ideais, modelos reais, fazer algumas questões sobre ensaios de transformadores também. Vamos para a questão 1. A questão 1 é uma questão típica de descrição de um transformador, de um modelo de transformador. Nós temos aqui um transformador de distribuição que tem valor nominal de placa de 100 kVA, kVA, sua potência aparente, e ele tem a relação aí de 1100 para 220 volts, operando a 60 Hz. E ele dá algumas informações aqui. Ele fala sobre a resistência do enrolamento de alta tensão, a gente pode falar que é o enrolamento do primário, de 0,1 ohm, e a reatância de dispersão de 0,3 ohms. E ele fala sobre o lado de baixa tensão também, resistência de enrolamento e a reatância de dispersão. A fonte é aplicada ao lado de alta tensão, então a gente já pode atribuir a ele o primário. Ok, então nós temos um modelo de transformador real, praticamente, né, com as resistências dos enrolamentos de alta tensão e de baixa tensão e as reatâncias de dispersão de alta tensão e de baixa tensão. E ele vai pedir para a gente calcular a resistência do enrolamento equivalente e a reatância referidas ao lado de alta e baixa tensão. Ou seja, a gente tem um modelo real e ele quer que a gente expresse esse modelo referindo a um lado, rebatendo a um lado, certo? Essa é uma operação típica que nós devemos saber fazer, por isso é a questão aí introdutória, inicial. E nós vamos ver como que esse procedimento acontece. E também pede para calcular a queda de tensão na resistência equivalente e na reatância equivalente em volts e em percentagem das tensões nominais do enrolamento expressas em termos de grandezas do primário. E na letra C, fazer o mesmo referidas ao lado de baixa tensão. E a última, ele pede para calcular as impedâncias de dispersão equivalentes do transformador referidas aos lados do primário e do secundário. Basicamente, aí, exibir qual que é a impedância equivalente, né? Então, para resolver a questão, a gente precisa primeiro entender como que é o modelo de um transformador real. Eu desenhei aqui, né? Na verdade, eu peguei da referência esse modelo. A gente tem aqui o lado do primário do transformador com a sua resistência de 0,1 que ele informou, né? E o enrolamento aqui com a sua reatância de dispersão do lado do primário, do lado de baixa tensão. Do lado de alta tensão, quer dizer. E do lado de baixa tensão, secundário, as mesmas informações. Perceba no modelo que ele tem, né, para sua transformação, um transformador, o modelo ideal do transformador. Aqui eu omiti o ramo de excitação do transformador, o ramo shunt do transformador de excitação, porque essa é uma questão bem prática. Nas questões práticas de transformadores, geralmente essas informações de excitação são omitidas porque as correntes para cá são muito baixas, da ordem de 2 a 3% das correntes que saem, né, para plena carga. Por isso também é possível até desenhar os transformadores como um modelo em série, né? Quando você rebate para o lado do primário ou do secundário, você apenas somaria a resistência, por exemplo, do lado do primário, mais a resistência rebatida para o lado do primário. Você conseguiria fazer essa modificação. É o que é feito, né, nessa questão. Bom, para iniciar, primeiro a gente calcula a relação de espiras. Independente aí da questão, é bom sempre saber qual que é a relação, né, de espiras. A relação de espiras é dada por o número de espiras do primário, de alta tensão, de onde está a fonte, sobre o número de espiras do secundário, 1100 sobre 220. Essa não é o número de espiras, mas também é válido a relação entre as tensões, né, como foi visto em literatura por vocês. Bom, a questão 1 pede para a gente fazer o cálculo dessas grandezas referidas ao lado do primário. Calcular a resistência e a reatância referidas ao lado do primário cabe uma reflexão muito interessante. Bom, você vai para o lado de alta tensão, vai sair do lado de baixa tensão e vai referir para o primário, que é um lado de alta tensão.
O lado de alta tensão, consequentemente, tem uma baixa corrente. Para você ter uma corrente baixa, né, abaixar a corrente, você precisa fazer o que com as suas impedâncias, com suas resistências e reatâncias? Você precisa aumentar as resistências à corrente ou você precisa diminuir as resistências? Para diminuir a corrente, né, que é o lado de alta tensão, você precisa aumentar as resistências e aumentar as impedâncias. Portanto, a relação de transformação, essa dedução já também está em literatura, mas de forma assim a memorizar, você pode pensar nessa lógica. Você quer aumentar as resistências à passagem de corrente, diminuindo a corrente e aumentando a tensão. Portanto, aqui você faz essa operação de elevar, né, com o termo quadrático, aí, A ao quadrado vezes a resistência do enrolamento no lado de baixo. Ele vem para cá, portanto, com o valor de 5 ao quadrado, que é a relação de transformação, vezes o seu valor. E a soma deles dois, aí, das duas resistências, daria 0,2. E para a reatância, o valor de 0,6. Agora, vamos verificar como ficam as grandezas referidas ao lado do secundário. Para ir para o lado do secundário do transformador, nós temos que imaginar o seguinte. O lado do secundário é o lado de baixa tensão. Portanto, o oposto é válido. Você vai abaixar a tensão, então vai aumentar a corrente. Aumentar a corrente significa diminuir as resistências e as reatâncias daquele circuito. Por isso que, para ir para o lado do secundário de baixa tensão, os parâmetros vão diminuídos da razão de 5 ao quadrado, certo? Da relação de transformação ao quadrado. Daí os valores de 0,008 e 0,024. A letra B, ela pede para a gente calcular aí qual que seria os valores das quedas de tensões sobre as resistências equivalentes do lado do primário e resistências equivalentes referidas ao lado do secundário. Mas primeiro a gente precisa calcular qual que é a corrente do lado do primário aí do circuito. A corrente referida ao lado do primário do circuito é a nossa potência aparente de 100 kVA dividido pela sua tensão do lado do primário, que é 1100, né, ou 1.1 kV. Você tem então a corrente pelo primário de 91 amperes. Essa corrente de 91 amperes percorre uma resistência equivalente de 0,2 ohms, como visto aqui. Portanto, você tem uma queda de tensão sobre essa resistência equivalente de 18,2 volts. Isso significa que, aplicando aí 1100 volts ou 1.1 kV, você tem uma queda de 1,65% de tensão sobre as suas resistências de enrolamento, queda relativamente baixa. Você tem aí até alguns parâmetros para regular esses valores, certo? O mesmo procedimento é feito para as reatâncias, né, do lado do primário. A gente tem a mesma corrente de 91 amperes sobre as reatâncias equivalentes de 0,6, portanto é 54,6 volts. Percentualmente, isso equivale a 4,96% da tensão total. Bom, a letra C pedia para fazer o mesmo procedimento, mas referindo as grandezas ao lado do secundário. No lado do secundário, nós temos a corrente. A corrente para o lado do secundário do transformador, ela é maior ou menor? Bom, o lado secundário do transformador tem uma tensão menor, certo? Como a tensão é menor, a corrente é maior. Então, nós multiplicamos a corrente pelo fator de transformação A, que é 5. Então, vai de 91 amperes para 455 amperes. Essa corrente, ela passando pela resistência equivalente, produz uma queda de tensão de 3,64 volts. Isso, em termos percentuais da tensão do secundário, de 220, equivale à mesma taxa de queda de tensão de 1,65 aferida no lado primário. Para a reatância, o mesmo é observado, a queda de 4,96% agora do lado do secundário. A letra D pede para calcularmos as impedâncias equivalentes. As impedâncias, elas têm aquela cara, né, de que você tem a parte
ativa e reativa, resistências equivalentes do lado do primário e as reatâncias equivalentes também do lado primário. Então aí você tem aqui na forma retangular e na forma polar 0,634 com 71,6 aí a fase em ohms, né, a impedância. E para o lado do secundário, você tem que imaginar também aquela mesma relação. O lado do secundário tem uma tensão inferior, então tem uma corrente maior. Para ter corrente maior, você precisa diminuir as impedâncias, portanto ela está menor aqui. E com isso concluímos a primeira questão. Bom, vamos para a questão 2. A questão 2 ela apresenta um problema também muito interessante que vai revelar para nós uma condição de transformadores que são utilizados em linhas de transmissão e qual a sua principal utilidade, etc. Nós temos aqui um sistema, né, um sistema de potência monofásica com gerador de 480 volts e 60 Hz, alimentando uma carga lá na ponta de 4, né, a impedância dela 4 mais J3 ohms, aqui, por meio de uma linha de transmissão, e a linha de transmissão tem uma impedância de 0,18 mais J 0,24 ohms. E ele pergunta inicialmente, qual será a tensão sobre a carga e quais serão as perdas na linha de transmissão. E na letra B ele fala o seguinte, suponha que um transformador elevador seja colocado na extremidade da linha de transmissão, aqui nesse desenho, ele colocou um transformador aqui e um transformador aqui. Um de 1 para 10, elevando a tensão, né? Um transformador elevador, e no outra ponta um transformador abaixador, 10 para 1. Aí ele pede para desenhar um circuito equivalente, referindo a carga ao nível de tensão da linha de transmissão, e o circuito equivalente referido aos elementos da linha de transmissão e a carga equivalente do nível de tensão da transmissão ao lado da fonte, ou seja, passar todo o circuito para cá, para o lado da fonte. E para esse novo sistema, ele pergunta qual será a tensão sobre as cargas e quais serão as perdas na linha de transmissão. Ok, para solucionar esse problema, a gente precisa primeiramente calcular qual é a corrente que circula pelo... Aqui a gente tem o caso inicial, né, que é essa primeira configuração aqui sem os transformadores. Vamos ver qual é a corrente que circula lá. A gente tem a tensão na linha, que é a tensão da fonte monofásica, sobre a impedância equivalente. Você tem 480 volts, a fase 0, e você tem aqui a impedância da linha de transmissão com a impedância da carga. A impedância total é essa, no modo retangular, e no modo polar é essa, para fazer os cálculos aqui, né? Então nós temos 90,8 com a fase menos 37,8 graus. Essa é a corrente que circula aqui nesse sistema, em amperes. Portanto, as perdas na linha de transmissão, as perdas elas acontecem aqui, né, nas resistências, né? A gente tem esse entendimento de que as resistências provocam essas perdas aí térmicas, né? Então você tem aqui sobre a resistência da linha de 0,18 ohms, a corrente circulando, corrente ao quadrado, vezes a resistência, perda de 1480 watts, essa é a energia perdida na linha. E a tensão sobre a carga vai ser aí, usando a lei de Ohm, né? Simplesmente, corrente vezes a carga, dando 454, e a fase menos 0,9 volts, 0,9 graus, isso em volts. Ok, vamos agora fazer o problema B, acrescentando os transformadores. Então você acrescentou primeiramente um transformador aqui, transformador abaixador, 10 para 1. E a gente quer rebater essa carga para o nível da linha de transmissão. Como ele é abaixador, então a gente tem que pensar, a gente está sendo de um nível mais baixo, indo para um nível de tensão mais alto. Nesse caso, como a tensão é mais alta do outro lado, a corrente vai ser mais baixa, e para a corrente ser mais baixa, as impedâncias precisam ser maiores. Lembrando que aí a relação de transformação é o lado aqui inicial, do primário, sobre o lado do secundário, seria 10, né? 10 para 1, 10. Então você tem aí essa fórmula aqui.
rebatida para o nível da linha de transmissão, você teria que multiplicar pelo valor da taxa de transformação ao quadrado. A taxa de transformação é 10/1, então ao quadrado você tem esse valor aqui. No nível da linha de transmissão, a carga seria assim, né? Agora ela vai vir para cá. Todos os elementos, na verdade, vão para o lado da fonte. Vão abaixar aqui, né? Se eles vão para o nível de tensão menor, a corrente é maior. Se a corrente é maior, quer dizer que as impedâncias, resistências e reatâncias são menores. Então a gente vai dividir pela relação de transformação. Aqui, como foi feito. As impedâncias da linha de 0,18 e 0,24 divididos pela taxa de transformação e também o outro aqui dividido pela taxa de transformação. Então a gente tem esse circuito equivalente no final, né? Visto aqui do lado da fonte, ele fica mais ou menos assim. Importante a gente olhar qual que é aqui a impedância total. Agora vamos verificar como que é aí a corrente que circula por ele. A corrente do gerador, a gente tem os 480 volts ainda, certo? E essa impedância aqui. Então, a gente tem 95,94 e ângulo de fase menos 36,88. Vamos voltar aqui. É um tanto parecido com o anterior, né? Só que esse valor vai ser levado lá para a carga, né? Dá para imaginar que ele vai primeiro, ele vai ser... tem um transformador aumentador de tensão, então é abaixador de corrente. Ele abaixa a corrente no nível da linha de transmissão. Depois ele aumenta a corrente de novo no nível da carga. Então ele entrega a mesma corrente para a carga, só que ele abaixou no nível da linha. Então na carga você tem essa tensão agora, 479,7 volts entregues à carga. Deixa eu voltar para mostrar o anterior, que era 454, entregou uma tensão menor. E o motivo disso é porque as perdas na linha diminuíram consideravelmente. Como você colocou um transformador elevador de tensão para o nível da linha, você diminuiu drasticamente a corrente no nível da linha. Diminuindo a corrente no nível da linha, você diminui as perdas na linha. Então você consegue entregar uma potência melhor, entregar uma tensão melhor no nível da carga, melhorando a eficiência do seu transformador. Isso para uma linha de transmissão é essencial. A linha de transmissão tem que ser tal que o nível de gerador é 1 e você precisa ter um grande transformador aumentador de tensão para o nível da linha de transmissão, porque quando ele aumenta a tensão ele reduz a corrente. Reduzir a corrente no nível de transmissão significa diminuir as perdas na linha. E você, posteriormente, diminui essa tensão, né? Na fase de distribuição. Você, lá no final, para entregar para a carga, você tem um transformador abaixador também, para entregar o mesmo nível de corrente, ali que você vai abaixar a tensão, vai aumentar a corrente. Essa é a solução do problema 2. Bom, agora vamos para a questão 3. Agora, já vimos aí alguns conceitos básicos dos transformadores, né? Relação de transformação, ver todos os seus parâmetros aí, as resistências e reatâncias dele. Agora nós vamos verificar uma questão prática sobre testes de transformadores. Os transformadores, usualmente, eles vêm com esses dados de placa, né? Tem a potência aparente dele, 50 kVA, e a relação de transformação também. Só que é necessário, às vezes, para fazer alguns cálculos, é necessário descobrir quais são as suas resistências internas, reatâncias internas, tanto do ramo de dispersão quanto do ramo de magnetização. Para isso, nós temos dois tipos de testes, o teste de circuito aberto e o teste de curto-circuito. Então, essa questão ela trata desse assunto. Inicialmente é feito um teste de circuito aberto, com os instrumentos do lado de baixa tensão, e é obtido esses valores. E é feito um teste de curto-circuito no lado de alta tensão, e são obtidos esses valores, né? Ele pede para calcular os 6 parâmetros dos circuitos equivalentes referidos ao lado de alta e ao lado de baixa. Vou falar sobre isso aqui. Bom, aqui nós temos o modelo do circuito. Vamos atentar só para esse modelo.
Esse modelo aqui, ele é bem parecido com aquele modelo que eu tinha mostrado na questão 1, só que na questão 1 eu tinha omitido o ramo de magnetização, certo? O ramo de magnetização tinha sido omitido naquela questão porque, como eu disse, ele interferia pouco, mas é necessário saber conhecê-lo. E o ramo de dispersão lá estava separado. Tinha resistência para o lado do primário e a resistência para o lado do secundário. Reatância para o lado do primário e a reatância do lado do secundário. Aqui já foi feita a soma. Ó. Você pode ver que a reatância equivalente é a soma aqui. Como foi feito na primeira questão, na questão 1. Então, essa aqui é o circuito referido ao lado do primário. Ó. A resistência do secundário veio para cá aumentada e a reatância veio aumentada. E tem o ramo de magnetização aqui. No lado do secundário é assim também, só que aí as tensões ele vai abaixar a tensão, aqui abaixada, aumenta a corrente, e você tem um lado do secundário, ok? Vou mostrar aqui como funciona o teste de circuito aberto, teste de curto-circuito, né? As propostas dele e o seu funcionamento. Bom, esse é o modelo do circuito, circuito simplificado aí, né? Com as resistências de dispersão e reatâncias de dispersão equivalentes aqui mostradas no lado do primário. E a reatância de magnetização, aqui o ramo de magnetização também mostrado. Como funciona? A gente insere aí uma fonte de tensão no circuito, certo? E mantém ele aberto aqui, né, na saída. Aí você insere um voltímetro em paralelo na entrada também, um amperímetro e um watímetro. Não exatamente, depende do modelo do watímetro, ele vai ficar aí, pega a tensão corrente e vai fazer os cálculos. E o que vai acontecer? Bom, quando você ligar o circuito, você não vê mais a corrente passando para lá, porque está aberto, né? O circuito não tem como circular a corrente por aqui. Então a corrente circula todo pelo próprio ramo de magnetização. A tensão sobre o ramo que vai ser vista vai ser a tensão sobre o ramo de magnetização. A corrente que vai ser vista é a corrente que é dividida aqui entre a resistência e a reatância. E o watímetro vai mostrar também aí a potência sobre o ramo de magnetização. Esse é o funcionamento. E é importante aqui, eu não me atentei a isso na construção do circuito, mas o teste de circuito aberto, como vocês podem perceber, ele mantém aqui, né, o circuito totalmente em aberto. Portanto, ele deve ser realizado do lado de baixa tensão, porque você não pode elevar muito a tensão aqui que fica em aberto, né? Você pode ter um centelhamento aqui fechando o circuito ou algum outro problema. Você tem que minimizar esses problemas deixando a baixa tensão. Por outro lado, aqui o teste do curto-circuito, você fecha aqui esse circuito. Eu não fiz isso aqui, mas eu vou mostrar como funciona, né? Você fecha o circuito e o que acontece? Você liga a tensão, bota o voltímetro, o amperímetro e o watímetro, e a parte que não é vista mais é a parte magnetizante, certo? A corrente circula toda por aqui, o circuito está fechado. Ele é realizado do lado de alta tensão, porque quanto maior a tensão, menor a corrente, né? Esse lado vai ficar como ele vai ficar? Totalmente curto-circuitado, você quer uma corrente baixa aqui para não ter um problema aí de queimar o circuito. Você mantém no lado de alta tensão para ter uma corrente de baixa tensão. Todos os parâmetros que vão ser vistos, eles vão estar se referindo a esses valores aqui, né? A tensão, que vai ser vista no voltímetro, vai estar sobre essa impedância, o amperímetro vai estar aqui. Então é bem simples esses cálculos, certo? Bom, vistas estas considerações iniciais, vamos iniciar a resolução do problema. Aqui foram destacados os dados, né, do teste de circuito aberto, teste de curto-circuito, relação de transformação e os valores aferidos nos medidores. E vamos iniciar com as considerações do teste de circuito aberto. O teste de circuito aberto ele observa os valores do ramo de magnetização. E aí você tem a potência ativa aqui, né? Potência ativa ela considera a parte real da corrente. Então você vai verificar. Você pode ter aí o cosseno do ângulo, o cosseno, né? O fator de potência aqui do circuito. E por isso a gente encontra qual que é o ângulo aí de desvio da corrente em relação à tensão. Então você faz aí o arcosseno.
da potência ativa sobre a tensão aferida no voltímetro vezes a corrente aferida no voltímetro. Esse valor ele fornece aí o ângulo. Esse ângulo vai ser muito útil para você calcular. Por quê? Porque você tem a corrente, aqui eu acho que eu posso mostrar, no circuito aberto, ela se divide para cá, né? Corrente de circuito aberto, ela não passa por aqui. Ela vem uma parte para cá, uma parte para cá. A parte real da corrente vem para cá e a parte reativa, imaginária, vem para cá. Então você utilizaria o cosseno desse ângulo, né? O valor da corrente vezes o cosseno do ângulo, o valor da corrente vezes o seno do ângulo. Portanto, vamos lá olhar. Vou passar aqui. Aqui, você encontrou o ângulo de 70 graus, então a gente vai fazer a tensão, a resistência, né? A resistência C, a resistência no ramo de magnetização, ela vai ser a tensão sobre a corrente, certo? Esse é o cálculo segundo a lei de Ohm. Só que não é qualquer corrente, é a corrente real, certo? Então, é a corrente vezes o cosseno do ângulo θ aqui, que é o ângulo 70 graus. Portanto, você encontrou esse valor. Por que eu coloquei, fiz questão de falar que é o baixa tensão? Porque os instrumentos foram colocados do lado de baixa tensão e depois a gente vai fazer para o lado de alta. Aqui, ó. Para o lado de alta tensão, você vai aumentar a tensão, você vai diminuir a corrente. Diminuir a corrente significa aumentar a resistência, portanto você vai multiplicar pelo fator de transformação ao quadrado. O fator de transformação é a relação de transformação, que está ali no canto, 2.400 sobre 120, A ao quadrado, vezes essa resistência. Você tem esse valor da resistência para o lado de alta. E a reatância magnetizante, aqui do ramo de magnetização, ela é a corrente mais a parte imaginária da corrente, portanto o seno desse ângulo. Passando para o lado de alta, você tem esse valor. Bom, agora a gente vai fazer o teste de curto-circuito. O teste de curto-circuito, vocês lembram que ele curto-circuitando, você não vê a corrente passando pelo ramo de magnetização, apenas pelo ramo de dispersão. Então todos os valores aí que foram encontrados, tanto do amperímetro, do voltímetro e do watímetro, são referentes ao curto-circuito, a impedância total aí, a impedância de dispersão. A gente pode fazer o mesmo esquema, né? Calcular o ângulo aí de desvio entre a tensão e a corrente a partir da potência ativa encontrada no watímetro. 810 pelo voltímetro, né? 92 e a corrente de 20,8. A gente encontrou aí essa fase aqui de 64,96. Daí o módulo, essa aqui é outra maneira, né? O módulo da impedância é facilmente determinada, porque a gente tem a tensão sobre a impedância e a corrente que circula sobre a impedância. Então você faz tensão sobre corrente, você tem esse módulo, 4,423 ohms. E a fase ela decorre dessa primeira fórmula, né? Então você tem esse valor para impedância no lado de alta tensão. Então aí você tem, para especificar qual que é o valor equivalente, né? É só tirar a parte real de Z e a parte imaginária de Z. Aí para o outro lado de baixa tensão, você vai querer abaixar a tensão, aumentar a corrente. Aumentar a corrente significa diminuir as resistências e impedâncias. Portanto, aí você diminui dessas taxas e encontra os outros valores. Portanto, os circuitos equivalentes aí referidos ao primário e ao secundário, né, saem aí facilmente. Você tem aí os valores referidos ao primário, aqui que é o lado de alta tensão, né, da relação de transformação primária ao de alta, e o secundário de baixa tensão. Você fez aí todos os cálculos, organizou tudo, não tem como se perder. Aí você desenha os esquemas dos circuitos e responde o problema. Bom, a próxima questão ela utiliza o mesmo circuito anterior, né, transformador anterior, e nós vamos verificar outra aplicação. É o seguinte, para calcular o rendimento do transformador anterior, quando a potência aparente nominal é entregue à carga com um fator de potência igual a 0,8 atrasado. E ele pede também para calcular a regulação de tensão. Bom, a potência aparente nominal era de 50 kVA e esse valor vai ser entregue à carga com um fator de potência de 0,8 atrasado. Importante essas informações. Vamos lá. Aqui eu estou exibindo
o teste de curto-circuito, né, para verificar aqui os parâmetros novamente e informar como que nós vamos fazer para calcular o rendimento. O rendimento, geralmente ele é ali aquele símbolo eta, né, dado por 1 menos o somatório das perdas sobre o valor de entrada, né? Tem outros métodos também de calcular, mas usualmente se faz assim. E como nós verificamos as perdas no transformador? As perdas elas podem ser calculadas através dos dois testes, de curto-circuito e o de circuito aberto. Porque a potência aferida no watímetro é a potência que é dissipada nas resistências, tanto do circuito magnetizante quanto do circuito de dispersão. Portanto, aí, ó, as perdas totais são aqui a perda no teste de circuito aberto, a perda no circuito magnetizante e a perda nas resistências de dispersão. Somando tudo, dá mais ou menos aí, né, 1,2 kW. Então, ele vai querer entregar aí para a carga o valor de 50 kV de potência aparente, certo? Mas a potência ativa, ela se revela aí você fazendo o produto pelo fator de potência, certo? Que é como nós vemos aqui, você tem um fator de potência de 0,8, então dos 50 kVA você tem 40 kW, né, de potência ativa. Essa é a potência ativa na carga, certo? Mas vamos pensar o seguinte, você perdeu 1,2 durante o circuito e você entregou 40, ou seja, na entrada teve que ter 41,2 kW para isso acontecer, certo? Então a gente está regulando a entrada em função da saída, mantendo a saída constante e está regulando a entrada. Isso é o que se acontece normalmente, né? Você quer manter a entrega para as cargas, né? Atender a demanda, mas você para isso tem que fazer algumas regulações, regulação de tensão, você tem que manter, né, a estabilidade do seu circuito, do seu sistema de geração. O seu sistema de geração ele é regulado a partir aí de todas as variações que possam acontecer, pequenas perturbações na linha ou então algumas alterações na carga ou qualquer outro problema causado por conta de grandes distâncias de transmissão. Tudo isso tem que ser compensado. Aqui a gente está falando de tensão, mas também tem questões de sincronia, né? A velocidade e a frequência com que operam, né, os motores, as turbinas, elas têm que ser mantidas aí numa certa taxa de estabilidade, né? E para isso tem vários sistemas controladores. Aqui nós estamos verificando como que funciona isso para tensão. A tensão ela tem que ser regulada para atender a demanda. Aqui você tem 41,2 kW na entrada. Tá, então o rendimento qual que é? Você tem então, teve 1,2 de perda sobre o valor da entrada. Esse valor aqui, né, gasto. Então 1 menos isso aqui, você teve 97,1% de rendimento, esse transformador. Então você tem que pensar sempre nessa compensação. Qual que foi a tensão na entrada, efetivamente? Para você ter aquele valor, a gente tinha ali, né, o valor de 2.400, seria com 100% aí, né, de rendimento, mas a gente não teve, então a gente tem que fazer uma compensação. Essa compensação vem daqui, certo? Aí você teve a corrente de 20,8 com a fase que já foi calculado, e aqui essa seria a impedância aí de dispersão. Fazendo esse produto corrente vezes impedância, você tem o acréscimo de tensão, né, sobre a queda de tensão, na verdade, sobre esse ramo de dispersão. Esse acréscimo de tensão, essa porcentagem que você tem, você chama de regulação de tensão. Você aumentou aí praticamente 81,5 volts, né? E aí você calcula a regulação de tensão, você pega esse valor que foi aumentado, menos o valor que você esperava que fosse, e você verifica que foi um acréscimo de 3,38% na tensão para você poder atender a demanda do seu circuito, seu sistema. Essa regulação de tensão ela é um parâmetro muito importante nos sistemas de potência, sistemas de transmissão.
muitas vezes ela é a variável de controle principal, né? Você verifica essa taxa aí. Geralmente aí eles fixam em valor menor do que 5% para você não precisar ter uma elevação de tensão, e também tem que tudo ocorrer de maneira suave, né? Você não pode ter uma mudança abrupta aí no fornecimento, né? Para não ocorrer algum problema. Fechando aí então, pessoal, as questões de resolução dos exercícios para essa parte 3 da disciplina. Essas são as referências utilizadas, né? Se vocês quiserem consultar as referências do material. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem enviar para o meu e-mail ou falar direto no AVA, lá no ambiente da disciplina, ambiente virtual da disciplina, deixando registrado no fórum da parte 3. Ok, pessoal? É isso.